Opa, Jesus é o Senhor. Com muita gratidão, convido você para juntos fazermos a nossa leitura desse dia 31 de dezembro, em Malaquias, capítulos 13 e 4, Apocalipse capítulo 22, Salmo 150, Provérbios 31, 25 a 31. E vamos começar, em nome de Jesus, com o Salmo 150. E a música que estamos ouvindo é ainda a habitação coletiva de Deus. Vamos lá? Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Amém. E Deus Criador que o gerou, também é nosso Pai, pois nos regenerou. O Senhor repleto de amor, canta conosco ao Pai louvor. Tal experiência só usufruímos quando em seu nome nos reunimos. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que dizem e fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem. Aqui se refere à mulher virtuosa. É a continuação do assunto iniciado ontem. Jesus é o Senhor, Provérbios 31, 25 a 31. Amém. A edificação com ouro, pérola e pedras preciosas, de Deus a casa será gloriosa. Na reunião nossa declaração, Cristo é nossa vida, irmãos, a igreja é nossa. Vamos a Malaquias, capítulo 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade, como nos primeiros anos. Virei até vocês para juízo, terei pressa em testemunhar contra o feiticeiro, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos desde os dias dos seus pais. Vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos.
Mas vocês perguntam como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam: o que falamos contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam, sim. Eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ó Senhor Jesus. Usufruímos quando em seu nome nos reunimos. Capítulo 4 de Malaquias. Pois eis que vem o dia queimando como fornalha. Todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos na estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Ó Senhor Jesus. Com ouro, pérola e pedras preciosas, de Deus a casa será gloriosa. Na reunião, nossa declaração. Louvado seja o Senhor. Vamos a Apocalipse, capítulo 22. Somos agradecidos a Ti, Senhor, porque o Senhor está nos dando a oportunidade de fechar mais um ciclo anual e com a leitura da Tua palavra. Ó Senhor Jesus, vamos lá. Apocalipse, capítulo 22. É o capítulo com que fechamos o livro de Apocalipse e é o capítulo com que fechamos toda a Bíblia, a palavra de Deus. Senhor Jesus, vamos lá. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade, e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o adorarão. Contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Então
já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e, depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Concluímos a porção desse dia e a porção desse ano, como já dissemos, e nosso coração é cheio de gratidão. Espero que o seu também, que nos ouve. E mais uma vez peço, se isso para você é interessante, se essa atitude de gravar a palavra do Senhor na íntegra, em porções diariamente, para o nosso desfrute, para a nossa instrução, para a nossa repreensão, para a nossa fé, aumentar a nossa fé, eu peço, inscreva-se nesse canal e sempre deixe aí o seu like, que vai cooperar com a expansão, com a divulgação e a propagação dessa palavra. Tenhamos todos um excelente dia, ó Senhor Jesus, e um excelente ano a cada dia, porque vivemos um dia e devemos viver um dia de cada vez. Que o Senhor nos livre de um dos males deste século, que é a ansiedade, e aliado à chamada depressão. Que o Senhor esteja nos guardando a cada dia e vivamos realmente um dia de cada vez e um segundo após segundo, na dependência total do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu oro por mim e oro por todos, em nome de Jesus. Amém. Concluamos ouvindo aí a canção A Habitação Coletiva de Deus. Amém. Ao nos reunirmos como a igreja, fazemos algo que Deus deseja. Damos em coletiva habitação, desfrute plena satisfação. São as reuniões da igreja,
ajuntamento que o Senhor almeja. A cada um ele chamou e em sua casa plantou, como ele mesmo planejou. Cristo reunidos estamos, seu santo nome invocamos, o Espírito exercitamos e profetizamos, e mutuamente nos consolamos. Assim é um povo em amor ajustado, consolidado e edificado, e ninguém por doutrinas será enganado, e por nenhum vendaval levado. Ouve-se durante as reuniões Cristo declarar que é nosso irmão, e Deus Criador que o gerou, também é nosso Pai, pois nos regenerou. O Senhor repleto de amor, canta conosco ao Pai louvor. Tal experiência só usufruímos quando em seu nome nos reunimos. Nas reuniões da igreja, Cristo a Deus apresentamos, aquele de quem dia a dia desfrutamos, como oferta ao Pai que amamos. Quando o Senhor nos apacenta, sua expressão em nós aumenta, pois dele diariamente triunfamos, e ajuntados ao Pai louvamos. Da igreja as reuniões são vivas e alegres celebrações, para onde os irmãos sempre afluirão, para dar a Deus satisfação. Do processo é parte as reuniões que promovem a edificação, com ouro, pérola e pedras preciosas, de Deus a casa será gloriosa. Na reunião nossa declaração, Cristo é nossa vida, irmãos. A igreja é nosso viver em comunhão, como ao reino nosso galardão. Declaramos junto com os irmãos, Cristo é nossa vida e razão, e da igreja o viver normal nos dará no reino entrada triunfal. Ouve-se durante as reuniões Cristo declarar que é nosso irmão, e Deus Criador que o gerou, também é nosso Pai, pois nos regenerou. O Senhor repleto de amor, canta conosco ao Pai louvor. Tal experiência só usufruímos quando em seu nome nos reunimos. Na reunião nossa declaração, Cristo é nossa vida, irmãos. A igreja é nosso viver em comunhão, como ao reino nosso galardão. Declaramos junto com os irmãos, Cristo é nossa vida e razão, e da igreja o viver normal nos dará no reino entrada triunfal. Nos dará no reino entrada triunfal. Nos dará no reino entrada triunfal.